Boa tarde, me chamo Vanadir Batiste, sou técnico eletrotécnico formado pela Faculdade SATIC. Estou cursando o 8º período de Administração de Empresa, Faculdade Unigran. Sou supervisor operacional da PCH e também sou empresário, onde sou sócio proprietário de uma empresa no ramo energético. Hoje nós vamos tratar de empreendedorismo, mas para nós tratar de empreendedorismo, nós precisamos tratar primeiramente de comunicação. A comunicação ela é fundamental, tem uma grande importância em todos os estágios, em todos os fundamentos. Uma boa apresentação contará muito no sucesso ou no fracasso do seu empreendimento. Então vamos lá, vamos começar com a linguagem e a postura corporal em apresentações orais. Então, o que eu acabei de falar, é extremamente importante você ter uma boa linguagem, uma boa postura nas suas apresentações, para você buscar o seu parceiro, buscar o seu cliente, buscar o seu crescimento. Uma boa comunicação é o fluido vital das organizações. Ela assume muitas formas, como por exemplo, falar, escrever, escutar. Muito embora seu objetivo seja sempre transmitir uma mensagem aos setores. O mais importante de tudo é você conseguir transmitir a sua mensagem. Mas se a sua mensagem for transmitida de maneira correta, de maneira convincente, sua mensagem terá um valor maior. A linguagem corporal, movimentos inconscientes, podem reforçar a comunicação ou então prejudicá-la, devido à sua subtileza e vastidão. A linguagem corporal é difícil de interpretar e difícil de controlar. No entanto, uma boa apresentação depende da sua linguagem corporal. Contato visual. O fator mais importante da apresentação não é você, seus slides ou o próprio seu conteúdo, mas sim os seus ouvintes. Você que está me ouvindo agora, estou fazendo essa apresentação, o mais importante que tem é você. Você que está do outro lado, você que está me ouvindo nesse momento. É para você que a gente está fazendo a apresentação. É para você que eu estou aqui falando. Então, independente da forma que eu falo, independente da forma que eu me apresento, tenho que caprichar nisso, para você receber boa essa mensagem. O principal é você entender a minha mensagem. Então, na hora de iniciar seu discurso, respire fundo, olhe para quem está te ouvindo. Não se esqueça de fechar os olhos por toda a plateia ao longo do seu discurso. Um fato importante que devemos levar sempre em consideração é não focar os olhos em uma pessoa, mas sim ter a abrangência geral de quem está nos ouvindo. Mãos livres. Mãos soltas na hora do nervosismo significa mãos desordenadas, que entram no bolso, balançam. Esses sinais corporais vão desequilibrar sua expressão corporal e comprometer a impressão passada para a sua audiência. Para melhorar essa questão, busque um apoio. Você pode segurar um marcador, que você usar como lousa, uma caneta ou laser, ou controle para passar mais facilmente as apresentações. Aí é uma questão que vai de cada um. Tem pessoas que, se não tiver nada nas mãos, elas não conseguem ter um domínio. Vão ficar de braço cruzado, vão botar a mão no bolso. Aí vai criar uma má apresentação. E isso é ruim. É ruim porque o que tem que mostrar na apresentação? Mostrar leveza, mostrar soltura. Isso então, que o cuidado com as mãos é importante, porque as mãos também falam. As mãos passam para você o que eu estou querendo passar. Olhar para a audiência. Se você estiver tratando um tópico importante do seu discurso, aponte para os slide ou lousa, enfatizando, além de dar uma função para as suas mãos. Essa é uma tática para atrair o foco de sua plateia para onde você quer, evitando dispersões. Essa é uma expressão corporal que demonstra segurança e controle sobre cada passo da palestra.
Então, quando tem um tópico que se chama realmente mais atenção, que você acha muito importante, merece ser destacado. Aí você chama a atenção até da própria plateia que está querendo se dispersar, volta toda a atenção para esse momento, volta a atenção para o tópico que você realmente está discriminando, está falando, está mostrando para o seu ouvinte, para quem está assistindo a sua palestra. Evitar posturas negativas. Muitos estudos já apontaram que braços cruzados, mão na cintura, nos bolsos, por exemplo, são percebidas de modo negativo por outras pessoas. Algumas dessas posturas podem passar a impressão de tédio, falta de interesse e engajamento com o outro. Então tente evitá-las ao máximo. Uma mensagem passada com os ombros soltos, você de forma descontraída, essa mensagem conseguirá ser recebida pelo seu ouvinte, pela sua plateia, de uma forma muito mais convincente que uma mensagem que você esteja sentado, de braço cruzado. Você pode falar um monte, falar assim, olhando para a pessoa, olhando para a plateia, olhando para o seu trabalho, mas você não vai ser convincente, vai se tornar uma coisa monótona. Você só precisa mostrar postura na sua apresentação, interagindo com a plateia mesmo em silêncio, mas você consegue passar através da sua calma, da sua postura, os ombros relaxados, as mãos interagindo, não desordenados ou no bolso ou cruzado, mas sim tentando transmitir essa mensagem para você. Isso é um grande fundamental para que o que você fale seja realmente entendido, perceptivo para quem está do outro lado, para quem está lhe ouvindo, lhe assistindo. Movimentar-se durante a apresentação. Ficar parado muito tempo é desconfortável para você e também para a sua audiência. A falta de movimentação tensiona seu corpo, o que vai causar estranhamento por parte da plateia. Nas partes do seu discurso em que você conversar com sua plateia, aproxime-se dela, deixando o tom mais informal. É importante que você não fique andando de um lado para o outro, sem direção. Isso também é negativo para o seu discurso. Então é muito importante ter descontraído e quando interagir de forma informal. Você pode chegar, se apresentar para as pessoas de uma forma mais dialogável, não apenas uma forma de apresentação. Então, um discurso você tem que interagir de várias formas e saber em cada ponto de qual forma entrar no assunto. Pare, respire. Uma técnica muito usada. O corpo entende esses breves intervalos como uma pausa e consegue relaxar por alguns segundos. Isso influencia diretamente no seu estado mental e deixa a sua expressão corporal mais relaxada, natural. Além disso, as pausas para a respiração vão deixar um ritmo mais tranquilo à sua palestra, sem atropelos de palavras e principalmente sem deixar passar informações importantes. Então manter a calma. Falar em público muitas vezes pode dar uma travada. Um dos principais exercícios para isso é parar e respirar. Isso dá um tempo, isso dá uma folga para o seu cérebro raciocinar novamente, abrir mais espaço para continuar sua apresentação. O medo e o nervosismo nas atividades de apresentação em público. As pessoas que sentem medo de falar em público, a grande maioria não está relacionada com situações em que sentem falar perante multidões. Pelo contrário, muitas pessoas ficam temerosas em situações menores do dia a dia, sentem receio ao falar frente a frente, num pequeno grupo de pessoas, ou até mesmo para pedir uma indicação, lhes causa um terrível incômodo.
Uma pessoa pode ficar nervosa durante uma reunião, quando os colegas de trabalho têm que interagir com ela. Ou pode ainda não conseguir transmitir suas mensagens, suas expressões. Ela pode se exaltar. Então, é muito importante ter essa consciência que quem tem medo de se apresentar em público, não é só em público que ele vai ter medo de se apresentar, mas sim para interagir com seus colegas. Numa reunião rotineira do dia a dia, quando ele tem que interagir numa mesa de reunião, ele vai travar, ele vai perder espaço, ele não vai conseguir botar os seus assuntos que ele tinha planejado naquela reunião. Então não é só em público que as pessoas sentem dificuldade de se apresentar e passar uma mensagem, mas sim no próprio dia a dia. Isso tem que tomar muito cuidado, porque é no dia a dia que começa todo um processo de desenvolvimento, seja pessoal, seja empresarial, seja na ampliação do seu negócio. Os grandes empreendimentos começam numa mesa, numa sala de reuniões, onde você tem que conseguir transmitir a sua mensagem clara e objetiva para que as pessoas acreditem em você. E se você não conseguir isso, você até pode conseguir se destacar, mas vai ser muito mais difícil do que quem tem essa facilidade. Para que possa conseguir fazer isso, é preciso relembrar que, embora os sintomas sejam desagradáveis, eles não podem causar dano nenhum, não irão prejudicar. Depois de um pico de intensidade máxima dos seus sintomas, eles têm inevitavelmente de se reduzir. Ou seja, primeira coisa é trabalhar no consciente da pessoa. É saber que eu posso sentir o maior nervosismo do mundo, minhas mãos podem suar, meu coração pode acelerar. O que eu não tenho que ficar nervoso ao sentir esses sintomas, piorando a minha situação que já está no sistema de estresse. Eu tenho que colocar na minha cabeça que esses sintomas vão passar rapidamente e quem está do outro lado vou conseguir absorver isso sem transmitir o meu nervosismo. Eu tenho que inibir o que eu estou sentindo para que a pessoa que esteja lá também não sinta, que eu não transmita essa ansiedade, esse nervosismo a quem está me ouvindo. Então cabe a cada um ter a sensibilidade de pensar: estou nervoso, estou estressado, estou angustiado, estou com alto nível de estresse, mas vai passar rapidinho isso aí. Essa é a consciência que tem que ter e tentar mais naturalmente possível transmitir a sua mensagem. A respiração é outro fator importante a ter em consideração. Muitas pessoas em situações agudas prendem a respiração ou respiram muito rápido, de forma irregular e superficial. Essas sensações criam uma reação de emergência no corpo. Aprender algumas técnicas respiratórias de forma controlada e voluntária é um recurso importante para a diminuição dos sintomas físicos desagradáveis. Então, como já falei anteriormente, a respiração. Os chineses trabalham muito a respiração. A respiração, ela tem uma grande interferência no seu estado físico, no seu estado mental. Respire corretamente, isso evitará teu estresse. A sua fala sairá mais naturalmente. Não haverá atropelo de palavras. A respiração é outro fator que deve ser muito bem trabalhado às pessoas que têm dificuldade de se apresentar. E quem se apresenta bem pode aperfeiçoar ainda mais usando as técnicas de respiração. Falando em técnica de respiração, ela agregada às sensações de relaxamento minimiza a tensão no seu corpo. Quando estamos com medo, os nossos músculos ficam contraídos e tensos, porque estamos em guarda, ficamos retraídos, estamos prontos na iminência de algo que aconteça. Quando você está tenso, o seu corpo
pressente o perigo. Ou seja, uma respiração amoldada, nosso corpo fica travado. E não só o nosso corpo trava. A partir do momento que o nosso corpo trava, nosso raciocínio, nossa mente, tudo fica mais lento. A respiração, ela nos dá uma respiração de forma correta, ela alivia o estresse. Nossos nervos acalmam. Precisa ser muito bem trabalhada a técnica da respiração. Quanto mais consciente estiver desse estado, mais facilmente, de forma deliberada, irá conseguir relaxar a tensão do seu corpo. Ao descontrair o corpo, mais ele dá a mensagem para si mesmo, que já não existe necessidade de proteger contra o perigo inicial. Se adotarmos as técnicas, o nosso corpo já vai estar relaxado. A resposta quem vai ganhar vai ser nós mesmos. Nossos nervos descontrairão, ficarão normal, não passaremos estresse para as outras pessoas e não sofreremos esse estresse momentâneo de uma apresentação. Por isso, a importância da gente ter na consciência que nós podemos melhorar, que nós podemos lidar com os fatores mais adversos encontrados no dia a dia em uma apresentação, seja ela com um público grande, seja ela para centenas de pessoas, milhares de pessoas, ou seja, numa mesa de reunião com 2, 3 pessoas, nós temos que ter o controle, e isso só nos trará benefícios. A postura e expressões faciais jogam um papel importante na expressão do seu medo. Quando uma pessoa está relaxada e confiante, os seus ombros estão abertos, a sua postura é ereta, esboça seu sorriso suave. Mas quando você está com medo, a sua postura é mais fechada. Todo o corpo colapsa. Você quer ser invisível. O seu rosto expressa tensão. Sobre o olho franzido e testa enrugada, maxilares fechados. Nessa posição que eu acabei de passar agora para vocês, uma pessoa travada, maxilar, mais ou menos dessa forma, foi o que transmitiu a mim. Vocês acham que a pessoa assim consegue transmitir uma mensagem de qualidade para quem está ouvindo? Ou isso vai se tornar uma mensagem chata, onde está logo que acabe? A pessoa que está falando no seu desempenho, na sua postura, na sua posição, ela depende muito da posição que os seus ouvintes estão tendo nesse momento. Se você está conseguindo passar a sua mensagem clara, objetiva, as pessoas estão atentas, estão querendo mais, estão querendo te ouvir. Agora, se você estiver de guarda fechada, será uma coisa monótona, estão louco que acabe a apresentação. Em vez disso, consciente e libere, adote uma postura confiante e relaxada, evitando mensagem para seu corpo de que tudo irá ocorrer, de tudo irá correr bem, e que está capaz de lidar com o desafio entre mãos. Desta forma você aciona a parte mais primitiva do seu cérebro, enviando a mensagem para si mesmo. Não há perigo aqui. Se você conseguir transmitir essa mensagem para você mesmo, é o primeiro passo. Aí você conseguirá transmitir o que você está querendo para pessoas que estão te ouvindo. Agora, de fato, entraremos no assunto empreendedorismo e ampliação dos negócios. Como crescer de forma ordenada? Porque para crescer de forma ordenada, para seu empreendedorismo, para ampliar seus negócios, você precisa primeiramente ter uma boa comunicação. Saber expressar suas ideias, ter convicção no que você está falando. Isso é o primeiro passo para o empresário conseguir o sucesso, conseguir parceiros, conseguir o seu desenvolvimento. Por isso, é muito importante, antes de chegar no empreendedorismo, da forma de crescer, você trabalhar a comunicação. Crescer é um dos principais e primordiais objetivos das pequenas empresas. No entanto, à medida que os resultados aparecem, novos desafios surgem na gestão de um pequeno ou médio negócio.
aumento da demanda, necessidade de aumentar, ampliar os estoques, melhorar o acompanhamento logístico, otimizar o processo de aquisição, enfim, gerenciar melhor toda a cadeia de suprimentos. O crescimento, todos almejam o crescimento, mas para crescer não é só almejar o crescimento, precisa planejamento, precisa saber se desenvolver antes mesmo de pôr em prática, porque você precisa ter ordenadamente os seus passos, ter uma boa logística, ter um controle de estoque, você se projetar para quanto irá vender, para saber quanto precisará adquirir, para saber qual o seu giro no seu estoque, saber qual o valor do seu empreendimento, saber quanto você está gastando para se manter, quanto você está gastando para ampliar e saber se isso está valendo a pena. Às vezes, se for para crescer desordenado, é melhor ficar pequeno, ordenado. Porque quem se planeja, quem cresce de forma natural, ordenadamente, ele terá um sucesso. Ele almejará, conseguirá seus objetivos. Mas quem pensa em crescimento e não se planeja, não faz uma boa logística, não otimiza o processo, ele estará fadado a morrer, a sumir e não a crescer. Planejando em longo prazo, é preciso obter um crescimento controlado, garantindo que a demanda seja atendida e a empresa continue a crescer de forma ordenada. Soluções de gestão empresarial tornam-se aliadas para um ganho eficiente e a redução de custos nos processos. Ao adotar uma solução tecnológica de gestão adequada, o responsável de supply chain conseguirá otimizar sua cadeia de suprimentos. Então, planejamento. Planejamento é fundamental em tudo. Planejamento começa lá atrás, antes de você ser empreendedor. Quando você é funcionário, quando você é colaborador de uma empresa, você já tem que ter um planejamento para almejar cargos maiores, para o seu desenvolvimento pessoal. Se você começou lá atrás, de forma ordenada, se planejando, você chegará a ser um empreendedor de sucesso e conseguirá ampliar muito bem seus negócios. Tudo precisa ser muito bem estudado. Você não pode comprar uma quantidade de estoque de uma mercadoria que sairá muito pouco, que venderá muito pouco. Você precisa ter estudo entre demanda e entre o seu produto, para ter realmente a necessidade de administrar todos os seus recursos, recursos financeiros, recursos pessoais e colaboradores, recursos de logísticas. Tudo precisa ser muito bem estudado, independente do seu empreendimento, seja ele comercial, empresarial, de qualquer ramo. O planejamento. Precisa estudar o seu campo antes, estudar a demanda, estudar a população, estudar a área de atuação. Aí você estará apto a crescer de forma ordenada, de forma consciente e de forma acima de tudo, que é o que o empresário busca, de forma lucrativa. Com dados da cadeia de suprimento organizados e integrados, todas as áreas da empresa conseguem obter a mesma visão de negócio, ampliando seu desempenho, analisando os dados sobre estoque. Por exemplo, o setor de compras pode planejar as próximas aquisições, e a mesma informação permite que o marketing planeje as ações para ajudar ao giro de produtos parados ou aos números de resultados do pessoal de venda e da área de compra. Porque é muito importante o planejamento. Porque você precisa adquirir aquisição de determinado material, determinada quantidade daquele material, dependendo da sua renda, dependendo de como seu produto está indo no mercado.
Isso é fundamental. A organização. Não adianta você comprar 1000 peças de um produto, onde o mercado terá uma demanda para o seu negócio de 10 peças. Você poderá comprar 1000 peças. A hora que o pessoal de marketing tiver feito uma boa estruturação, uma boa propaganda do seu negócio, onde as empresas estão procurando o seu produto, onde você está vendo que pode comprar 1000, que venderá os 1000, venderá 990, não deixando o seu comprador ficar sem o seu produto. Então a organização, o estudo, o conhecimento é fundamental em toda a área. A cadeia de suprimentos tem por objetivo, então, alinhar as atividades de produção das empresas de forma sincronizada, a fim de diminuir os custos e minimizar o tempo de ciclo de forma estratégica integrada, maximizando o valor que chega até o cliente final. Você com bom planejamento, você com um setor de inteligência dentro de sua empresa, porque acima de tudo, é pouco falado isso, tem vários setores, tem o setor de recursos humanos, setores de compras, setores administrativos, mas um setor tem que trabalhar junto, em conjunto com todos os setores. Todos os setores precisam ter o setor da inteligência, precisam ter, todos pensando no crescimento, não na individualidade, mas sim no acoplamento de toda a estrutura da sua empresa, para que você consiga crescer de forma ordenada, lucrativa e ampliando cada vez mais o seu potencial, o seu negócio. Quero aqui deixar essa minha mensagem para você empreendedor, para você estudante, para você que está participando desse seminário com a gente. Cada um de você busca a sua pergunta: onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer para o meu negócio crescer de forma ordenada? Como ampliar minha capacidade de comunicação? Como conseguir falar melhor em público? Como atrair novos investidores? Deixo aqui essa mensagem, deixo aqui essas perguntas, porque não são perguntas rotineiras, são perguntas que perdurarão para a vida toda do profissional, do empreendedor, do colaborador, de todos de uma cadeia produtiva e de um sistema que cada vez mais precisa ser ampliado. O empreendedorismo, crescimento de forma consciente. Meu muito obrigado pela atenção, um abraço a todos.